Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aqueles assuntos mais relevantes da nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 20 de junho de 2024 e ontem, dia 19, nosso Banco Central, através do seu Comitê de Política Monetária, acabou por decidir em manter a taxa de juros da nossa economia em 10,5%. A nossa taxa Selic. Vou fazer um pequeno dossiê desses últimos dias e qual foi o reflexo na nossa Bolsa de Valores. Eu vou começar aqui de trás para frente, depois vou dar um salto ali pelo meio e vou para o final de novo. Então veja que ontem, no X, o antigo Twitter, mais ou menos 6h30 da tarde, o próprio Banco Central acabou por divulgar que manteria a taxa Selic em 10,50. Como é que eu sei que manteria? Ela tinha sido decidida por 10,50 aqui no dia 8 de maio e agora no dia 19 de junho acabou por manter no mesmo patamar. Aqui no Isto é Dinheiro, nessa reportagem que foi assinada por Ana Carolina Nunes, junto com agências, então é quase que uma generalização, né, na participação na construção da matéria, o que se tinha ali era uma dúvida, era pausa ou era fim do ciclo de cortes da Selic. Então veja, ou pausa, ou para, vamos dar uma segurada, ou simplesmente é o fim desses cortes. Ou seja, o mercado, aparentemente, já estava sinalizando que não iria muito para baixo, ou se fosse seria pouco, e talvez o mais provável permanecesse. E agora com uma dúvida, então, já levantada antes da decisão do Copom, se no futuro teremos novos cortes ou não. Então, eles vão trazer aqui para nós uma expectativa antes da reunião, porque isso aqui é uma reportagem de ontem às 6 da manhã. É o que esperar da reunião de hoje do Copom. Então, a reunião sequer tinha começado, o mercado já estava sinalizando como ele estava a enxergar essa situação. Então, ontem, né, a Selic estava em 10,5% ao ano. E a expectativa do mercado é que a decisão fosse pela manutenção desse patamar. Então a gente viu que acabou isso aí acontecendo. Mas é importante nós voltarmos, dar esses passos atrás, para a gente ver como o mercado estava enxergando, como o mercado veio a enxergar e qual foi de fato o resultado na nossa Bolsa de Valores. Então, veja que começa com esse subtítulo aqui, ó, o que mudou de maio para cá. Especialistas que antes viam grandes chances de o ciclo de cortes seguir até o final do ano, ou seja, ir reduzindo, até se a gente olhasse o Boletim Focus, ele tinha até uma projeção de 9, 9,5, e isso aí hoje já está em 10,5 na nossa taxa Selic. Então veja, alguma coisa levou a essa piora. Então atualmente, né, os especialistas eles estão apostando mais numa pausa de redução ou até mesmo no fim de cortes para esse ano. Ou seja, fica nesses 10,5 e era isso. De maio para cá, a inflação implícita para esse ano ela subiu de 4% para 4,35%. Aqui tem um termo técnico que é a chamada inflação implícita, que é uma expectativa de inflação futura embutida na taxa de juros. Basicamente o que se faz aqui é o seguinte, se pega, é uma diferença, né, que tem entre aqueles títulos que são pré-fixados, menos então os títulos que estão atrelados ao IPCA e como eles estão sendo visualizados no futuro. Portanto, taxa de juros pré-fixados, vão estar lá na frente, menos os títulos, o valor, né, dos títulos atrelados ao IPCA, que mede a inflação, sendo a maior referência hoje de leitura da inflação no nosso mercado. As taxas de juros pré-fixados de longo prazo saíram então da vizinhança aqui dos 11,5%, taxa de juros, como nós falamos agora há pouco, e agora estão próximas de 12,1%. E também o dólar, que estava ao redor de R$ 5,08,
está agora em 5,37. Assim, o mercado espera a manutenção do patamar de 10,5. Aqui tem um fator que eu acho que é importante que a gente veja. Por decisão unânime. Então, tem essa expectativa no mercado no entorno dessa decisão unânime. Isso aqui é um fator preponderante na análise que nós vamos fazer. Encerrando por hora então, né, o ciclo de queda é o que aponta pelo menos o Itaú BBA. Também aqui, ó, o BS dá a sua opinião, né, dá a sua leitura sobre isso, que espera que agora o Banco Central retome cortes apenas em dezembro, juntamente com o primeiro corte por parte do Fed, que eles também estão imaginando isso. Não sei, não me parece razoável, mas tudo bem. A expectativa da taxa permanece deles lá, né, no fechamento de 2024 em 8,5%. O que para mim não faz nenhum sentido, né? Porque se só em dezembro se recomeça a fazer redução na taxa de juros e está em 10,5%, será que nesse intervalo pequeno se reduziria 2 pontos percentuais? Não tem nenhum, isso aí não aconteceu até agora, então para mim não faz sentido. Talvez seja um erro da matéria e aqui deveria ser 2025. Aí para mim faria sentido, mas mesmo assim é um lastro bastante ousado. Já a GT Capital reforça a expectativa pela manutenção na taxa em 10,5. Então todo mundo estava mais ou menos com esse ponto de vista. E claro, né, como eu disse, eles esperavam unanimidade, portanto estavam todos com os olhos voltados para os votos. E isso porque o placar dividido da última reunião foi, juntamente com a mudança de meta fiscal para 2025 e 2026, nós já comentamos isso aqui no canal, um dos estopins para a piora da percepção fiscal. Isso porque os caras, ou melhor, quem estava analisando o mercado, acabou percebendo alguma dicotomia. O melhor cenário, na interpretação, seria um placar unânime independente da decisão, até para sinalizar alguma coesão dentro do Banco Central. Caso a decisão seja novamente dividida, como no encontro anterior, a expectativa é de uma nova pressão na alta do dólar. Nós vamos dar uma olhadinha também no dólar. E também receios a partir disso, né, por conta da saída do atual presidente do Banco Central. Porque nesse caso ninguém saberia para que lado as coisas acabariam indo. De acordo com o Banco Master, lembrando aqui que o Banco Master é aquele banco que teve como seu conselheiro, logo depois que se aposentou, o atual ministro da Justiça e da Segurança, o Ricardo Lewandowski. Então, entendam toda a mecânica que nós temos no entorno do nosso mercado. As incertezas fiscais, segundo o Master, e as incertezas em relação ao Banco Central estão prejudicando muito os preços dos ativos financeiros. É uma leitura. E aí ele traz um parâmetro com a economia argentina, citando que a Argentina é pior que a brasileira. Enquanto não vier uma luz da equação fiscal sobre como o governo vai cumprir seu arcabouço, sem ficar apenas pressionando a arrecadação tributária, ou seja, sem cobrar mais impostos, e sem uma luz sobre o que será o novo BC, ou seja, com a nova presidência, quem será o novo presidente e qual será a linha que vai ser seguida, o mercado segue com incerteza. Em que pese qualquer outro aspecto, essa aqui para mim ainda foi uma das leituras mais lúcidas. Que vai então me fazer, a gente estava lá na frente, né? A gente retornou, nós fomos para trás dentro da leitura, isso aqui vai nos fazer saltar mais ou menos para o meio de tudo isso. Então, olha aqui, ó. Eles, lá do Banco Central, né, sinalizarão um final de ciclo ou apenas uma pausa? Essa é a pergunta. Do outro lado, entendemos que a palavra pausa deverá permanecer. Mas aí eu não consigo dizer isso agora porque não saiu a ata ainda. É preciso ler a ata. A última ata que tem publicado no site do Banco Central
é da reunião número 262, e essa foi a reunião do número 263, não temos a ata, vamos olhar isso aí, a seu tempo a gente faz um comentário. Mas é preciso lembrar que o mercado precifica um início de corte de juros nos Estados Unidos a partir de setembro. Isso o mercado que precifica. Na verdade, não se tem muita certeza, inclusive eu li uma reportagem hoje, com a possibilidade do mercado americano acabar entrando em recessão. Ou seja, não tem crescimento da economia e tem inflação, que é justamente o problema de não terem, até o momento, reduzido a taxa de juros americana. Então, não me parece que, se o mercado precificou dessa forma, não me parece que tenha tomado a melhor decisão. Aqui, ó, o Hill Capital ele diz o seguinte: ó, o Copom deve adotar um tom mais duro. Eles usam essa palavra aqui, não vou entrar no mérito, acho que a gente quer dizer que eles têm uma posição mais firme, mas convém esperar sair a ata. O Copom deve manter uma postura de deixar a porta aberta para futuros cortes. Então, ele também vai aqui na direção de uma expectativa de que não é o fim do cortes de juros neste ano, mas sim, talvez sinalize, né, pela ata, que vai continuar isso, mas mais para o futuro. Ou seja, é só uma pausa. E tem aqui a pressão do governo, nós vamos falar do atual indivíduo, né, que foi colocado à frente do nosso executivo. Ele fez várias acusações aqui ao presidente do Banco Central. Segundo a acusação, né, e eu ouvi essa acusação, tem um vídeo circulando pela internet, ele trabalha para prejudicar o país. Me parece assim uma acusação bem grosseira, né, e bem grave. Mas às vezes isso é apenas jogo de cena a observar. E aí ele segue, né, então o atual à frente do executivo. O comportamento da autoridade monetária, ou seja, o presidente do Banco Central, é a única coisa, segundo ele, desajustada no Brasil no momento. E a taxa de juros não pode ser proibitiva. Tá, então, se ele pensa assim, ó, a taxa de juros é proibitiva, tem a iminência de trocar o presidente do Banco Central, e um dos cotados estava na reunião e a votação foi unânime, me parece que o atual colocado à frente do executivo tem uma posição. Sugere isso, pelo menos. O presidente do Banco Central, diz ele, não demonstra nenhuma capacidade de autonomia. Tem lado político. E, na opinião, então, do que está colocado à frente do executivo, trabalha muito mais para prejudicar o país do que ajudar. Então, essa é a visão do nosso executivo. E aí eu quero voltar para cá. Enquanto não vier uma luz, etc. e tal, e também o receio aqui com relação ao novo BC, ou seja, a nova nomeação, e mais essas posições vindas do atual à frente do executivo, foi levantada a questão aqui no Valor Econômico, no segmento de finanças. Ela é assinada por Vitor Rezende, Gabriel Roca e Eulina Oliveira, e foi publicado também no dia de ontem, às 10 horas e 29 minutos, 10h30, mais ou menos, foi a hora da publicação. E o que diz aqui na manchete? Veja quem está na bolsa de apostas para substituir o presidente do Banco Central. Declarações do atual colocado à frente do executivo, usando termos, ele usou esses termos aqui, né, que ele pretende um novo presidente para o Banco Central mais maduro e calejado. A última vez que ele usou essa palavra, maduro, ele dizia que ele estava citando, eu vou abrir aspas para ele, dizem que eu estou mais radical. Não, eu estou mais maduro. Ele está fazendo referência ao presidente, ao ditador da Venezuela. Então a gente imagina com que ânimo ele assumiu à frente do executivo. Mas depois das declarações, das críticas, aquelas que nós vimos ali, que foi feita à condução da política monetária e ao presidente do Banco Central, voltaram as especulações sobre possíveis nomes. O atual à frente do executivo usou dos termos maduro e calejado para descrever o perfil de seu indicado à cadeira do Banco Central.
Acontece que o principal cotado para assumir a presidência, que hoje faz parte da diretoria do Banco Central, tem o nome dele ali, né? Tem apenas 42 anos. Então, pelo menos, no Maduro ele não está e também não está no calejado. Ao dizer que vai buscar um presidente para o Banco Central que também olhe para a meta de crescimento que ele quer dizer é o seguinte: facilitação do crédito. O mercado também passou a ver os riscos de que vai haver uma indicação para presidente do Banco Central. Veja que é tratado isso como um risco nessa nomeação. Isso fez com que nomes começassem a voltar à pauta, como por exemplo, esse que está aqui, Luiz Awaso. E por isso o mercado acabou não melhorando. Então, só pelo sinal dado em função da escolha, já houve aí um travamento dentro do mercado. E um outro nome também que foi levantado aqui, você pode ver, é do antigo ministro, talvez o mais longevo ministro da economia do Brasil. Ele transcendeu o governo, no final do governo Lula para o governo Dilma, lá atrás, que foi o Guido Mantega. Inclusive o Guido Mantega esteve envolvido em corrupção lá no processo, estava no Mensalão, mas também principalmente no Petrolão, e inclusive teve prisão preventiva decretada na época. Mas também se citou outros nomes, como Aloysio Mercadante, que está no BNDES, e aqui, vejam, tem nomes especulados, como por exemplo Fernando Honorato Barbosa, mas esse é jovem, 45 anos. E também Lara Rezende, esse no caso, não, 73 anos. O Rezende aqui no caso, esse aqui, foi diretor do Banco Central, foi presidente do BNDES, que nem o Aloysio Mercadante, e fez parte da equipe que criou o Plano Real. Isso aí seria, depois você vai olhar aqui, de agrado da Faria Lima, e também seria um sonho dos nossos investidores, especuladores que estão lá na Faria Lima. Andamos pelo meio, agora vamos dar um salto lá para frente. E aqui nós vamos para a notícia da Money Times. Lembrando, Money Times pertence à BTG Pactual e o próprio presidente do BTG sinalizou bajulação ao atual governo do Brasil. Essa reportagem é assinada por Renan Dantas. Essa bajulação não é só porque eu digo, a gente mostrou aqui em vídeos anteriores. E a reportagem é do dia 19, mas preste bem atenção no horário dela. 8h40. Portanto, 2 horas depois que o Banco Central publicou a sua decisão no Twitter, no atual X, antigo Twitter. E aqui eles vão falar sobre a expectativa da nossa Bolsa de Valores. Aqui no caso ele coloca a Bolsa para cima, dólar para baixo, na visão deles. É o que esperar do Bovespa depois que o Banco Central resolveu frear os seus cortes. Então, na leitura aqui, eles vão atrás de pessoas para dar a opinião. Aqui vem pela a Hill Capital e está entre aspas. Foi uma decisão unânime e o Copom não cedeu às pressões políticas, o que se mostrou muito positivo, na minha opinião. É o especialista da Hill Capital. Essa era a maior dúvida. E a gente pode ver em reportagem anterior que realmente aí se concentrava o ponto de interrogação mais significativo, já que o presidente da República criticou veementemente o colegiado nos últimos dias. Eu acho que ele criticou mais foi o presidente do Banco Central. Então aqui, na minha opinião, o mercado vai receber bem a decisão e o comunicado. Amanhã devemos observar queda no dólar e nos juros futuros, enquanto a Bolsa deve abrir em alta, refletindo maior otimismo com a política monetária. Também trouxe aqui consigo essa ideia, que há um sinal de que os novos diretores, porque parte deles entraram recentemente e serão substituídos entre mandatos. Então os diretores estão alinhados com a visão de uma postura mais cautelosa do Copom nesse momento, e também isso aí acaba, pela durabilidade,
refletindo no futuro. Sendo assim, aqui é um outro posicionamento, o mercado deve pedir menos prêmios na curva de juros, uma vez que um dos riscos para a decisão de hoje era a percepção de leniência dos novos diretores, os que foram nomeados pelo atual presidente da República. E isso deve reduzir a pressão de venda da Bolsa de Valores, então ele também está concordando que espera um movimento melhor na nossa Bolsa. E no geral estão esperando algum tipo de alívio no dólar. Tem um outro economista aqui, que ele diz o seguinte: foi maravilhoso ter sido por unanimidade a decisão, porque houve muito ruído ontem. Ele está se referindo à terça-feira. Nós tivemos a expectativa, então agora nós vamos para a realidade. A cotação do dólar neste momento já está, agora são 2h30, daqui a pouquinho mais já vai fechar o câmbio, R$ 5,45. Pelo menos neste momento não teve efeito sobre o dólar. O Ibovespa, nesse momento, está cotado a 120.387 pontos. E veja que o fechamento de ontem foi a 120.266. Então ele está bem próximo aqui do fechamento de ontem e está subindo 0,10% no dia. Mas de fato, no dia de hoje ele chegou a dar um salto bem grande aqui. Chegou aí na direção dessa linha que eu marquei, uma linha de resistência. Mas depois retornou aqui, voltou para a base. Mas pelo menos, veja que esse andar aqui para cima vai na direção dessa linha verde, que é a média móvel dos últimos 31 dias. Isso aí já era esperado que acontecesse, porque é aquilo que a gente chama de retorno à média. Só não sei se vai ser consistente a ponto de se encontrar perto dessa linha de resistência, ou se acaba voltando e, consequentemente, indo até na direção de ultrapassar essa linha de baixo que é a minha linha de suporte, que atualmente eu estou marcando como é que está a intenção, pelo menos no entorno do Ibovespa. Dito em outras palavras, até o presente momento, né, os reflexos foram ou nulos, ou módicos, ou, na verdade, no sentido contrário, como é o caso do dólar. Até porque eu acho que tem muito mais ruído no meio dessa história toda do que simplesmente as decisões e as posições internas do Banco Central. Essa decisão de manter a taxa de juros nesse patamar me pareceu bem ajustado, bem acertado, porque a outra parte, que é responsável pela política fiscal, simplesmente não está adotando suas medidas. E se está tão insatisfeito assim, o próprio presidente ele pode propor a exoneração do presidente do Banco Central, porque essa decisão ela passa pelo Comitê Monetário Nacional, 2 integrantes ali, que são o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, mais o presidente do Banco Central. Os 3 podem chegar nesta mesma decisão e dar esse encaminhamento, inclusive afrouxando as metas da inflação, o que então poderia levar a uma ideia aí de abertura na nossa curva de juros. Mas, aparentemente, eu acho que o mercado aos poucos vai se dando conta, o que sugere que a gente apenas tem um espantalho, um bode, que ficou colocado na sala. Enquanto está olhando para ele, outras coisas estão acontecendo e parece que não vão na direção do melhor desenvolvimento da economia brasileira. Mas, com o tempo, nós vamos voltar nesse assunto e aí nós vamos acabar entendendo, talvez, um pouco melhor tudo o que sucedeu. Na minha visão, eu acho que o mercado continua pressionado. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.